Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo se chama Efeitos Físicos. Eram 20 horas quando entramos em acanhado apartamento no qual se realizariam trabalhos de materialização. Tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza, materialização, né? Em companhia do assistente. Tínhamos acompanhado experiência dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões. Lembra capítulo 10 do livro Missionários da Luz. Os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que revestiam, e suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos punhamos a analisar. O recinto destinado aos trabalhos se constituía de uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir. O aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava o médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam 2 senhoras doentes. Aquelas 2 senhoras que foram para se tratar, né? Que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Indicando-as, o orientador falou com grave entonação de voz: venho com vocês até aqui considerando as finalidades do socorro às enfermas. Porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências, essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Nós quisemos alongar o entendimento, mas tinham diversos obreiros indo e vindo, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos. Ali se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Isso tudo foi explicado lá no capítulo dos Missionários da Luz, né? Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não levavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, vindas do abuso da nicotina, do abuso da carne e aperitivos, além das formas pensamento menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Lembra do Sr. P, lá dos missionários, onde o plano espiritual teve que jogar assim como abelhas para eliminar todas as toxinas que ele trazia e que atrapalhavam os trabalhos? Então, é isso, né? A gente atrapalha de várias formas, não é só como o Sr. P. Obviamente, o Sr. P foi um exemplo gritante, né? Mas, bom,
Atento ao estudo, Aulus nos recomendou centralizar a atenção no gabinete do médium. Obedecemos. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Dezenas de entidades, dezenas, né, várias, não era só 10, dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina, articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Isso também a gente já aprendeu lá nos missionários, né? Então ele diz: não darei mais detalhes, porque mais adiante veremos como a materialização, de acordo com as nossas possibilidades de expressão, mereceu meticuloso exame, com respeito às substâncias, associações, recursos e movimentos do plano espiritual. Agora, nos interessava a mediunidade em si. Queríamos analisar o comportamento dela, né, da mediunidade, em suas relações com o ambiente e as pessoas. E para isso, nenhuma ocasião melhor que aquela em que nós dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, como o instrutor que nos acompanhava, muito solícito. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Lembra lá naquele capítulo, né? Ele falava para os encarnados e pediu para eles cantarem hinos, para eles não atrapalharem, né? Então, continua do mesmo jeito. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em volta, que, casadas aos elementos da nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico, de modo tão perfeito, que o ato em si mais parecia a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se fosse um casulo de carne, largado e inerte. O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir ectoplasma, como pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, principalmente a boca, as narinas, os ouvidos, com elevada percentagem a sair igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo, que não conseguimos descrever, escorria em movimentos retilíneos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium separado da vestimenta física, como se ele fosse um doente ou uma criança. À margem da ação, Aulus esclareceu prestimoso. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligados à mente maternal. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência dele. Hilário, que ouvia reverente, perguntou: tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? Exatamente.
E ele continuou: se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, de certo menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Por quê? Por mais que nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água. Por mais pura que ela seja, permanece submetida à qualidade feliz ou infeliz do canal por onde ela escoa. Então, gente, eles precisam do ectoplasma do médium doador, mas a preocupação é exatamente pelo fato de que o ectoplasma está ligado ao médium e os outros não cooperam com vibração. Esse ectoplasma é purificado e volta ao médium depois da materialização. Depois de muito tempo que esse livro foi escrito, foi provado através de experiências que o ectoplasma sai do médium, o peso do médium diminui, esse ectoplasma é limpo, utilizado e devolvido. E o médium volta a ter o peso normal, aquele peso que ele tinha logo no começo do trabalho. Ou seja, a gente não perde nada, não há necessidade de ter medo, né? O medo é justamente dos companheiros, né, que não colaboram como deveriam. Quando ele compara com a água e diz que por mais pura que ela percorre, ele quer dizer que todo esse trabalho vai depender da vibração dos médiuns, porque se eles limparem tudo, mas os médiuns sujarem com os pensamentos e sentimentos, essa pureza vai se perder. Isso ele fala em todos os livros. Todos os livros dele, vamos ver os mentores reforçando a responsabilidade dos trabalhadores encarnados em relação ao trabalho que se realiza na casa espírita. Não é só esses 2 capítulos, todos os livros, ele bate na mesma tecla. Veja a importância de nós nos conscientizarmos como médiuns para não dar tanto trabalho para eles, para que o trabalho possa ser melhor aproveitado. Vejam lá no começo do capítulo, né? Ele fala que eles estão fazendo isso só por causa dos doentes, porque senão eles não fariam, porque é um trabalho absurdo, né? E sem colaboração. Isso nos deixa entrever, o Hilário falando, né? Que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. E o assistente confirmou: sim, ainda quando o médium não consiga dominar de todo, pode perturbar sua formação e a projeção, prejudicando consequentemente nosso serviço. Daí a necessidade da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Desculpa. Ou seja, se mantém isento de vontade e de interesses em relação ao trabalho que se vai realizar e principalmente estudar, fazer a sua reforma íntima. Hilário, embora satisfeito, continuou ponderando. As faculdades de materialização não traduzem privilégio para os seus portadores? De modo algum. O próprio verbo referente ao assunto, em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa
corporificar. Ora, considerando-se que a mediunidade não traduz sublimação e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos? Vamos lembrar, né, de novo, que energia é energia. Ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Infelizmente, as pessoas têm ilusões de que só o plano espiritual elevado é que sabe manipular as energias do universo, as energias telúricas, as energias existentes na Terra, e nós não sabemos usar. Não. A questão de conhecimento, a questão de moralidade e a questão de sabedoria são três coisas que se desenvolvem separadamente. Você pode pegar um grande gênio, um cientista que conhece uma série de coisas, que desenvolve capacidades fantásticas, que descobre como manusear diversas energias, que pode criar eventos fantásticos e ser puramente cientista. Ele não desenvolve a moral. Pode, inclusive, usar tudo isso para o mal, porque ele não desenvolveu a moral. Então, o fato de ter conhecimento não quer dizer que haja sabedoria, muito menos desenvolvimento moral. As coisas caminham e não necessariamente juntas. Quando as coisas caminham juntas, aí sim temos um bom trabalho. Como disse Jesus, conhecemos a árvore pelos frutos. Então nós temos que analisar esses frutos. Temos que analisar como age, como é aquele médium que está realizando determinados trabalhos que aos outros não é tão comum de realizar. Porque ele pode ser somente um espírito intelectualmente desenvolvido. Não tem nada a ver com moral ou com sabedoria. Por isso, observar como ele vive, como ele desenvolve o trabalho. Mas para nós fazermos isso, nós temos que ter conhecimento, nós temos que estudar. Temos que saber como as coisas funcionam. Temos que fazer a nossa reforma íntima para nos conhecermos e sabermos que até onde eu estou única e exclusivamente buscando uma muleta. Ou eu estou exatamente entre os afins. Nós temos que lembrar que semelhante atrai semelhante. Até onde eu estou realmente buscando um trabalho mais elevado? Para isso existe também conhecimento. Bom, continuando. Então, essa força, meu companheiro nem terminou, e Aulus percebeu seu pensamento e disse: essa força materializante é como as outras manipuladas em nossa tarefa de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, nas quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Ou seja, é o núcleo da célula que emana o ectoplasma. E ele continua, né? Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de esterilização, mas sabemos que ela, no futuro, será mais abundante e mais facilmente abordável, quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Né? Conforme o planeta vai se desenvolvendo, as coisas vão se modificar. Os intercâmbios vão aumentar. E aí o Hilário fala, até lá, desse modo, até lá, utilizaremos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde.
em circunstâncias especiais da vida, suportando, porém, o assédio de 1000 surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que, em experiências como esta, nos submetemos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados, francamente inaptos para o serviço dessa espécie. Ou seja, ele está nos colocando que é uma situação difícil, mas que é o que tem para hoje. Ele está esperando a nossa melhora no futuro. Que esse futuro não seja tão distante assim, né? Hilário, que escutava atencioso a lição, ponderou ainda. Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, ou de ambição desregrada, ou de pontos de vista pessoais, nos diversos departamentos das paixões comuns. Nessa posição, poderá influir nos fenômenos em estudo? Sem dúvida alguma, disse Aulus com naturalidade, consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo? Se tiverem propósitos malsãos, conseguem nos perturbar? Certamente. E por que nos sujeitamos a fatores incapazes assim? Os olhos do assistente brilharam expressivos e, afagando meu colega, Aulus falou com sensatez. Não diga fatores incapazes. Digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo água menos limpa. À falta de líquido puro, não podemos hesitar. Utilizamos a água nas condições em que as encontramos. Olha que importante isso, né? Se está morrendo de sede, é melhor beber uma água menos pura do que não beber nada. E trabalhar para que ela se torne pura, fazer alguma coisa para purificar essa água, né? Olha quanta tolerância. Aquilo que aprendemos de verdade com o coração, levamos para a eternidade, e isso não se faz de um dia para o outro. Não pode ter improvisação. Nosso estudo não pode ser de qualquer jeito. Não podemos trabalhar no achismo. Temos livros que nos ajudam a entender isso. Não saberemos se não quisermos. Vamos continuar? E em seguida, o que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade é sublimada através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde, é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Não tenhamos pressa. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Meu colega e eu sorrimos encantados com aquele monumento de compreensão e tolerância. Em redor, alguma massa de substância ectoplásmica, leitosa, prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoavam-se abundantemente. Técnicos do nosso plano a manipulavam com atenção. Aulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou. Aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço. A saber, eu vou começar outro filminho porque já está assim quase acabando e aí a gente pega a explicação completa, beleza?